Melhorar a nota em natureza no Enem é difícil porque muito exercício e decorar fórmula só vai te levar até certo ponto. A partir desse ponto, você precisa entender como as coisas funcionam para ter um desempenho melhor. Então eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente para te ajudar a enxergar a natureza de um modo completamente novo para te ajudar. E a primeira coisa que você precisa fazer para tentar acompanhar meu pensamento é esquecer que existe essa área natureza, esquecer que existe essa matéria física, essa matéria química e essa matéria biologia. E a partir de agora, a gente vai inventar uma matéria nova junto, que vai se chamar composição da realidade. E nessa matéria, a gente vai tentar explicar como é formado tudo que a gente consegue observar na nossa realidade. E tudo do nosso universo observável é explicado basicamente por quatro forças e um pouco mais de 15 partículas. Todas essas partículas, que a gente chama de partículas elementares, estão descritas numa teoria que a gente chama de modelo padrão. E são poucas as exceções, fora dessas quatro forças e fora desses tijolos, que são essas partículas elementares. Existem ainda as antipartículas, que são raramente observáveis, mas tem algumas aplicações práticas, como por exemplo o positron, e tem ainda a matéria escura, que apesar de não ser observável, é provavelmente a composição de 85% do nosso universo. Mas para nossa sorte, pouquíssimo disso que eu falei cai no Enem. A gente tem que saber que existem as quatro forças e quais são, mas a gente só precisa entender um pouco mais de duas delas. E das várias partículas elementares, a gente só precisa entender um pouco do funcionamento de quatro delas. Então a combinação dessas quatro forças e dessas quatro partículas formam basicamente tudo que pode cair na sua prova do Enem. Então na nossa matéria, que a gente criou só para esse vídeo, composição da realidade, a gente vai tirar de tudo isso que eu falei só quatro forças e quatro partículas e estudar a interação entre elas e como que elas explicariam tudo que cai na sua prova. As quatro forças são gravidade, força eletromagnética, força forte e força fraca. Você não precisa entender nada de força fraca, só que ela é responsável pelo decaimento nuclear. Você também não precisa saber absolutamente nada sobre força forte, mas aqui, para nossa composição da realidade, ela é importante porque das quatro partículas, duas delas não vão aparecer no Enem com o nome delas. Isso porque a força forte é a que mantém o núcleo de um átomo do jeito que ele é. Ela mantém agrupados os prótons e nêutrons, que não são partículas elementares, mas ambos são formados por quarks, up e down. E você não precisa saber mais nada de quarks, a não ser que eles formam prótons e nêutrons. Então, das quatro partículas que eu te falei, sobram duas elementares, que são os elétrons e fótons. E duas outras partículas que não são elementares, que são os prótons e nêutrons, que são formadas por outras partículas consideradas elementares, os quarks. Então, na nossa matéria, a composição da realidade, você só precisa saber bem, para saber quase tudo que cai no Enem, duas forças, gravidade e eletromagnética, duas partículas elementares, elétron e fóton, e duas outras partículas que não são elementares, próton e nêutron. E essas seis coisas, agrupadas entre elas, formam basicamente tudo que cai na sua prova. Então a nossa matéria é tão simples como quatro tijolos e duas forças que mantêm esses tijolos unidos. Dois desses tijolos ficam no núcleo do átomo, o próton e o nêutron, e fica movimentando ao redor deles os elétrons. Os elétrons eventualmente ganham energia e ficam numa posição mais afastada do núcleo, mas quando ele volta para sua posição inicial, ele emite uma onda eletromagnética. Um outro nome para essa onda eletromagnética é fóton. Então, a partir de um átomo, a gente já entende os quatro tijolos que vão formar essa nossa realidade que a gente criou para entender tudo o que cai no Enem. E a gente vai usar as duas forças para entender como esses átomos interagem entre eles. A força da gravidade vai exercer uma força entre esses átomos a partir da massa deles. A força eletromagnética vai exercer uma força entre esses átomos a partir da carga deles. E todos os temas da prova do Enem vão surgir a partir dessas partículas e dessas interações. Quando você for avaliar, por exemplo, o fóton, você vai usar a ótica. Quando você for tentar entender esse fóton, mas do ponto de vista de uma onda eletromagnética, você vai usar a ondulatória. Se você quer, por exemplo, analisar o movimento dos elétrons no metal, você vai usar a eletricidade. Se você quiser analisar o movimento dos prótons e nêutrons no espaço,
e o tempo que eles demoram para chegar de um lugar a outro, você vai usar a cinemática. E se você quiser saber como esse movimento é afetado por outras forças, como a força da gravidade e a força eletromagnética, você vai usar a dinâmica. E se você quiser usar outro tipo de movimento do átomo, o grau de agitação do átomo, você vai usar a termologia. A temperatura nada mais é que uma medida indireta para o grau de agitação das moléculas que você está estudando. E se você quiser entender como um átomo forma outro átomo, você vai ter que estudar fissão nuclear e fusão nuclear. Se você quiser entender como que um átomo se junta a outro, você vai usar ligações químicas. Se você quiser entender como um grupo de átomos se junta a outro grupo de átomos, você vai estudar forças intermoleculares. E se você quiser entender como todos esses acontecimentos ocorrem, o que é necessário para que tudo isso aconteça, você vai começar a estudar energia. Se você dá energia para uma molécula se movendo, ela vai aumentar a velocidade. Se você tirar a energia dessa molécula, ela vai reduzir a velocidade. Se você dá energia para uma molécula que está se agitando, ela se agita mais. Se você tira, ela se agita menos. Então, o ganho ou a perda de energia vai explicar todos esses fenômenos. E aí, então a energia vai te acompanhar durante todo esse estudo. E a gente costuma dizer que as reações tendem a acontecer a fim de gerar um estado energético menor. E o tipo de energia que explicaria essa frase em especial seria a energia livre de Gibbs, que você não precisa saber para sua prova. Mas você precisa saber que essa é a explicação para que átomos fiquem juntos, para que moléculas fiquem juntos e que seja possível cada vez mais criar moléculas cada vez maiores e mais complexas. E essas moléculas mais complexas são de extrema importância para que a gente termine de formar essa nossa realidade. Eventualmente, uma molécula se torna tão grande e complexa que ela se torna capaz de ajudar na formação de outras moléculas. Uma dessas moléculas se chama enzima, que é uma proteína capaz de ajudar em outras reações que acabam por formar outras moléculas. Uma outra molécula, talvez até mais interessante, se chama príon, que é uma molécula capaz de formar outras moléculas iguais a ela. E assim você parte a ter um processo de replicação dentro do nosso universo. Mas esse processo ainda é muito limitado, porque a gente não quer criar sempre as mesmas coisas. Então você passa a ter algumas moléculas ainda mais complexas que são capazes de ler outras moléculas como se fossem roteiros para criar moléculas novas a partir desses roteiros. E a isso a gente vai dar o nome de ribossomos, DNA. E no nosso universo a gente começa a ter um monte de molécula que, se organizadas da forma certa, criam um micro-universo de moléculas capaz de replicar esse próprio micro-universo. E a essa replicação de conjunto de moléculas agrupadas da forma correta, para a nossa prova, a gente chama de vida. E a vida começa sendo um micro-universo, por exemplo, uma bactéria, ou uma célula. E você pode começar a agrupar esses micro-universos para criar seres ainda mais complexos, seres multicelulares, que são a soma de vários micro-universos com várias moléculas com capacidade de replicação a partir dos tijolos e daquelas forças que a gente disse no começo da nossa composição da realidade. E em algum momento, esses seres multicelulares vão interagir entre eles. E é isso a gente vai dar o nome de ecologia. E com isso a gente consegue explicar, a partir de 4 tijolos e 2 forças, tudo que forma a nossa realidade a partir do ponto de vista da nossa prova. E você entende que você não precisa chamar as coisas de física, química e biologia, porque na verdade tudo é só uma coisa. E eu espero que esse vídeo te ajude a não só gostar dessa área que a gente chama de natureza, como ter maior curiosidade para ir atrás de entender tudo o que acontece ao seu redor. Obrigado.